bom dia! Que alegria de Deus tome conta do seu coração, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo. Pense assim, qual é a minha missão hoje? Espalhar o amor de Deus, porque Deus é mais importante. As pessoas que nós nos encontraremos ao longo deste dia precisam, mais do que tudo, de Deus, da presença salvadora de Jesus Cristo em suas vidas. Então vamos sorrir para a vida, na certeza que esta graça de Deus que ilumina a nossa vida, que faz mais belo o nosso sorriso, possa resplandecer no coração das pessoas também, no seu olhar e no olhar de tanta gente. É dia de viver com Jesus, é dia de transmitir Jesus ao outro, porque Deus é mais importante. Vamos assumir essa missão hoje, nesta manhã. Quando eu me arrumava para vir para cá, porque o Sorrindo para a Vida para nós mulheres começa bem mais cedo, nossa, né? Bem mais cedo, né, gente? A nossa bancada hoje está linda. Gente, hoje o pessoal veio tudo arrumado. Acho que só eu que relaxei, viu? Márcio Mendes, numa estica. Tá lindo, Márcio. O frio que tá lá fora. A gente se ajeita rapidinho, né? Cisa Fernandes. O frio dá um jeito, né? Se não tiver jeito, o frio dá um jeito. Elegância do frio. Cisa Fernandes, seja bem-vinda. Bom dia, querido. Bom dia, Márcio. Bom dia, Valdênio. Bom dia, o Sábio Sapo. que está aqui também, toda elegante. Tá. Estamos na elegância no hoje, frio, gente. Os homens se vestem melhor. As mulheres sempre se vestindo bem. Muito obrigada, Mas no Sapo. frio os homens capricham mais um pouquinho, né? E eu dizia hoje de manhã, né? Eu tenho que me arrumar, não sei o quê, mas eu falo assim, mais do que me arrumar, mais do que isso, o que eu tenho que levar hoje é Deus. Né? Que no meu sorriso o Espírito Santo o faça melhor e mais bonito, né? Sim. Que no meu olhar, que o meu olhar seja um olhar de Cristo às pessoas, porque as pessoas esperam encontrar algo mais em nós. Não é isso, Márcio? É isso mesmo, disse muitíssimo bem, né? Graças a Deus, o Senhor nos dá esse bem, nos dá esse privilégio de nos revestirmos da sua força. É assim que nós começamos o nosso dia e devemos começar sempre, né? Revestidos por dentro e por fora, na força do alto, na força do Espírito Santo. E onde nós formos, levarmos o amor de Deus. Não é? Esses dias eu estava pensando, preciso ir em tal lugar. Não é? Porque o Espírito Santo precisa ir até lá, então eu tenho que levar. Né? Nós somos portadores da graça de Deus, nós somos portadores do Espírito Santo. E isso não é porque somos perfeitos, porque já não temos pecado, isso não é porque somos melhores do que os outros, de jeito nenhum. Mas porque Deus fez uma escolha. Deus nos escolheu, pôs sua mão sobre nós. Ele quis nos dar o seu Espírito Santo, que nós não merecemos. Mas Ele quis, nos fez esse favor, pôs em nós o seu Espírito. E agora onde a gente vai? A gente leva a presença de Deus, a gente leva a força do Espírito Santo. Por isso não é de admirar que às vezes por meio de uma palavra nossa, uma pessoa se levante de um leito de hospital, ou encontre forças para recomeçar, ou receba paz no seu coração, porque Deus escolheu habitar em nós, escolheu habitar em você. E quando a gente sabe disso, é mais fácil sorrir para a vida. Mesmo que a gente não se sinta assim, né, Márcio? Pela fé, dar passos e assumir essa escolha, assumir essa eleição bem devagarinho, sem esperar que o sentimento acompanhe passos sobrenaturais de fé. Para mim é um tempo de muita graça, um tempo de luto ainda. Estou vivendo ainda o luto do meu pai e é realmente exatamente isso que você está dizendo. Segunda-feira eu cantei no Teatro Net, no lançamento do DVD lá em São Paulo. E foi tão bom assim ver como a graça de Deus nos ultrapassa infinitamente o que as pessoas me disseram da alegria, da leveza, da força. E eu realmente pensava, Deus concretamente me segurando, me sustentando e chegando até as pessoas aonde eu sou mais frágil, usando um vasinho bem fraquinho para oferecer água pura para as pessoas. E é uma escolha que às vezes a gente não sente nada, mas sabe que é um tempo exato que Deus vai nos ensinando coisas que a gente nunca imagina, mas que vão ficar para sempre, para sempre.
um tempo sagrado mesmo. Então, se você hoje está aí com algumas dúvidas, esperando contentamentos, esperando consolos emocionais, eu digo para você com toda a força do meu coração, Deus é mais do que o que a gente consegue sentir. Nosso sentimento é muito limitado perto da graça que nos visita. Então, que hoje o seu sorriso para a vida seja divino, seja milagroso, seja poderoso, para que você realmente possa encontrar, através das palavras que nós vamos ouvir daqui a pouco, que você possa encontrar o seu motivo máximo de amor, que ordena todas as outras coisas na sua vida. Que amar a Deus sobre todas as coisas é a ordem máxima da alma humana. Então, que hoje você possa receber a graça da ordem, a ordem interior, da sua vida interior, através desse motivo de amor. Que seja um programa especial, que seja um sorriso realmente abençoado para a sua vida. E a Valdênia, que nunca está sozinha, chegando para a gente com toda a galerinha. Fazendo o rima, Adriana. Chega chegando, né, Valdênia? Ela nunca chega sozinha, tem tanta gente junto com ela. E dia que eu fico aqui, você não vem? Ah, eu fico doida, tanto comentário, tanta coisa boa ali, eu fico perdida. Não sei como é que você consegue. E eu só fico no Face, imagina você que fica em todas as redes. Eu gosto de ir olhando, já dei uma olhada nos e-mails, tantas intenções, né? Partilha do nosso povo. E realmente, eu não chego sozinho, não. Então, bom dia para você que está aí, chega junto conosco, vamos rezar. Eu acabei de colocar aqui no Twitter que a gente vai rezar por todas as intenções que nós trazemos no nosso coração, que nós trazemos na nossa mente, né? Porque às vezes a intenção não fica só no coração, fica na cabeça também, não é? Então a gente quer rezar por você, queremos apresentar suas intenções a Deus. Quem já está aí conosco há muito tempo já sabe as formas de participação, mas o bonito da Canção Nova é que cada vez chega mais. Sempre tem gente nova rezando, partilhando, retomando. Então, o nosso e-mail, para você que está chegando agora e que quer partilhar, quer rezar também, é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com, nosso e-mail. Nós temos o Twitter, @sorrindopravida, @sorrindopravida, e o nosso Face, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Como você disse da minha galerinha aqui, Adriana, eu já partilhei, Márcio, com eles que hoje a gente já tem que dar aquela alavancada na campanha. Que nós já estamos começando os 2 últimos dias, não é, do nosso projeto Dai-me Almas. Então já começo dizendo que a gente conta com você. Já dou as boas-vindas aos novos sócios. No dia de ontem, nós tivemos inscritos 89 pessoas para somar conosco e ainda nesse mês nos ajudar a alcançar o 100%. Então sejam bem-vindos vocês que se inscreveram no dia de ontem. Nossas orações por vocês e não se esqueçam de nos ajudar, né? Reta final, então eu sempre dou a dica, então hoje eu quero reforçar ainda mais para você acessar o nosso site clube.cançãonova.com. Lá no nosso site tem o link Contribua Agora e nós orientamos você que é sócio, novo sócio ou você que não é sócio, a nos ajudar dessa forma. Você pode escolher a doação através do cartão de crédito, através do boleto online e também lá tem o número das nossas contas. O Márcio sempre lembra aqui das contas bancárias, lá tem o número das nossas contas e você pode se utilizar ou para ir mesmo, né, na agência mais próxima da sua casa, do seu trabalho, ou também a partir dessas informações fazer a transferência online. Então estamos contando com vocês. Vou pedir depois, Valdênia, para você me ajudar para até o fim do programa nós lembrarmos de dizermos algumas contas. Pode deixar que eu te não é? Dizermos mesmo, porque nós temos uma multidão de pessoas que nos acompanham pelo rádio. Não é? Você que está rezando com a gente, participando desse momento de partilha da palavra, trazendo as suas intenções de oração, mas fazendo tudo isso pelo rádio. A Valdênia já está adiantando aqui que nas redes sociais já partilhou com os nossos irmãos e internautas a necessidade de hoje nós nos unirmos e sermos uma grande força em favor da obra de Deus, em favor da Canção Nova, porque nós somos de Cristo, nós somos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na força da palavra de Deus e por isso nós a divulgamos. Então hoje nós precisamos de você para ser uma força conosco em favor da obra de Deus, da evangelização e da Canção Nova que leva esse evangelho. Mas como assim?
A Canção Nova, ela se mantém através de doações generosas. Ela não se mantém por meio de propagandas comerciais, não tem patrocinadores comerciais. Quem patrocina a evangelização através da Canção Nova? Homens de boa vontade, mulheres de boa vontade, gente que tem o Espírito Santo no seu coração e que é incansável em fazer o bem. Gente como você. Não é? Então, por isso, caneta, papel na mão, já deixa fácil, porque no finalzinho do programa nós vamos estar comunicando a você as contas bancárias para que você escolha uma através da qual vai nos ajudar, tá certo? Quero colocar também, Valdênia, sei que você tem algo para falar ainda, quero colocar em oração as intenções que ontem eu recebi no Facebook. Ontem eu convidei as pessoas que me acompanham lá no Facebook, .com/MárcioMendesCN, convidei para um momento de oração. Então nós fizemos ali um momento de oração que rapidinho, deu quase 200 mil pessoas. Né? Foi um grupo de oração assim bom, não é? E nós tivemos quase 8 mil intenções de oração. E já li bastante, viu, gente? Já li milhares já. Não li as 8 mil ainda, mas já li milhares. E fiquei muito comovido, e fiquei muito impressionado com as coisas que eu pude acolher como intenção. E quero colocar cada uma daquelas intenções agora em comum, sobretudo as pessoas que estão passando grande necessidade financeira. Tem um número imenso de pessoas desempregadas no nosso Brasil. Quantas pessoas ali pedindo oração para arrumar um emprego, para que consiga pagar as suas dívidas, situações de saúde. São muitas as situações também de mães que estão pedindo a Deus a graça de engravidar, não é? Pessoas que estão se preparando para concursos e que estão com o coração aflito, outras que estão intercedendo pela saúde dos seus familiares. Vamos trazer, gente, em comum as intenções de oração. A Valdênia já abriu os canais, então quem quer, participe também trazendo as suas causas, né? Seus motivos. É verdade, não deixe de rezar conosco. Como o Márcio disse aqui, a gente sempre também trazendo as intenções do Face do Márcio, mas do Face do Sorrindo, todos esses canais que a gente falou. E eu quero já agradecer, Márcio, porque algumas pessoas vão encontrando também os nossos Faces, e eu recebi ontem a Nay Melo, ela disse assim: Val, fala aí para motivar o nosso povo. Ontem eu fiz o meu algo a mais, comprei R$103 em produtos da Canção Nova. Aí ela foi dizendo que comprou os livros do Márcio Mendes, os programas do Sorrindo para a Vida. Mas o mais bonito, gente, eu quero aproveitar o gancho dela, porque nós estamos na semana de frete grátis, a partir de R$40, Márcio. Pois é. Então, olha só, a gente que é brasileira, a gente gosta, né? Quando tem uma promoção, uma facilidade assim. Então, o Davi unindo-se a isso, unindo também a você que quer ajudar o projeto da M Almas, nós estamos nesta semana do frete grátis a partir de R$ 39,90. Então, como a Nay trouxe essa dica, ela fez o algo a mais através dos produtos de evangelização, você pode fazer também. Então, tem os canais de venda, o nosso call center, que é através do telefone 12-3186-2600, também através do nosso site, loja.cançãonova.com, e através dos revendedores porta a porta, os nossos amigos que vão aí também levando os produtos de evangelização da Canção Nova. Então não deixe de participar, vai até no domingo, mas você pode já, enquanto o programa acontecendo, já pode também ir nos ajudando dessa forma. E ainda está, né, em vigor os 15% de 15%, desconto, né? bem Então lembrado. São duas coisas aqui, olha, muito boas. Primeiro, frete grátis. A Canção Nova paga o frete para você a partir de R$ 39,90. E segundo, você tem 15% de desconto nesta semana em qualquer produto de evangelização. Então, fez o pedido, olha só, 15% de desconto, e fazendo uma compra a partir de R$ 39,90, você ainda ganha o frete, não é? Então, tá imperdível, porque assim a gente se presenteia, a gente se evangeliza quem a gente
contemplar como um presentinho de evangelização, não é? E ainda ajuda o projeto da M Almas, porque todo esse empenho que nós, família Canção Nova, estamos tendo pela evangelização, não é? Na aquisição dos materiais de evangelização, cai direto, essa contribuição cai direto para ajudar a fecharmos os 100% nesse mês. É isso mesmo. Vamos lá, gente. É mais do que um 100%. presentinho. É mais do que um presentinho, eu costumo dizer. É levar esperança, é levar fé para quem a gente está presenteando. Então, mais do que levar um presente, é levar Jesus, que é mais importante. A frase do Papa Francisco, selecionada para a gente falar hoje, para você, também fala de esperança e diz assim: a esperança é um dom. É um presente do Espírito Santo. Olha que lindo! A esperança é um dom. É um presente do Espírito Santo, Papa Francisco. Que a gente possa ter em nós a esperança de um mundo melhor, a esperança de uma vida melhor, a esperança da cura, a esperança da paz, essa esperança que vem de Deus. Porque quando olhamos as situações humanas, nos decepcionamos. Mas Deus não nos decepciona. Então, que a gente sempre carregue esta esperança. Vamos também já acolher a palavra de Deus. Então, você pode pegar a sua Bíblia. Hoje, o Márcio selecionou um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Vou repetir, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Cantando, vamos preparar o nosso coração para essa meditação da palavra que vai nos colocar a caminho próximo de nós. Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar. Para ser esquecido e esquecer, só preciso perdoar. Para ser recebido e passar bem, é preciso amigo e querer bem. Para se ter história é bom sonhar, um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada é bom saber, todo mundo erra e vai crescer. Se for convidado pra amar, é preciso alimentar. Pra se ler mensagens, enviar. Pra sorrir de graça, se entregar. É preciso história e muito mais, perdão, estrada e muita paz. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconde. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Amigo leva a gente pra longe, o maior amigo é Deus. Um amigo leva a gente pra longe. Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor
dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcos capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Um dos escribas que tinha ouvido a discussão percebeu que Jesus dera uma boa resposta. Então aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, a pergunta desse escriba, a resposta de Jesus, a interpelação de Jesus ao escriba, esse diálogo dos dois trata de uma coisa que ainda continua nos acompanhando até hoje. A nossa busca por descobrir na nossa vida o que é mais importante. É porque a vida passa, gente. Essa vida aqui na Terra, ela passa. E o tempo não só passa, ele voa, né? E muitas vezes a gente percebe a vida nos escapando e uma sensação de que a gente ainda não fez o que tinha de fazer. E aí a gente começa a rever a própria vida e a se perguntar: o que é mais importante? O que é que vem primeiro? A pergunta desse escriba para Jesus foi essa: Senhor, qual é o primeiro dos mandamentos? Qual é a coisa mais importante? O que é que vem antes de tudo? E Jesus responde para aquele homem o que o Espírito Santo está respondendo para mim e para você nesta manhã. Porque aquilo que era importante naquela época não mudou, continua sendo importante hoje. O que era importante para a vida daquele escriba e para a vida de Jesus é a coisa mais importante para a sua vida hoje, neste momento. É o que vem primeiro. E o que é? O mais importante é colocar Deus acima de tudo por amor. Se você me perguntar, eu posso te responder mesmo sem conhecer você. A coisa mais importante da sua vida hoje e o que vem primeiro é colocar Deus acima de tudo na sua vida por amor. Porque quando nós tiramos Deus do lugar mais importante da nossa vida, quando outras coisas começam a vir primeiro, a nossa vida entra numa desordem, a nossa vida vira de ponta cabeça, a nossa vida adoece como quem troca no próprio corpo, troca de lugar o coração, por exemplo, com o rim. Se você fizer essa inversão de colocar o seu rim no lugar do seu coração e o seu coração no lugar do seu rim, você nem vai ver o que acontece. Você não vai sobreviver. A gente sabe que não se pode fazer uma troca como essa.
E, no entanto, nós fazemos troca mais grave na nossa vida, que é tirar Deus do lugar dele e colocar coisas neste lugar. Às vezes nós reclamamos que a nossa vida não vai bem, gente. Mas quando nós olhamos de verdade, com sinceridade, porque não adianta a gente mentir para a gente mesmo, nós percebemos que Deus não está ocupando o primeiro lugar na vida da gente. Então, quando Deus não é o primeiro, e quando Ele não é o mais importante, a nossa vida adoece e vira uma tristeza. Mas como assim não colocar Deus em primeiro lugar? Quando até a gente coloca coisas boas no lugar de Deus, como a família. Às vezes a gente coloca um filho no lugar de Deus, às vezes a gente coloca a esposa, o marido no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca o nosso esforço, o nosso empenho, até para fazer coisas boas, no lugar de Deus. Um emprego, a realização profissional, a nossa busca de felicidade. E quando a gente explica isso, tem gente que fica angustiada e até diz assim, mas são coisas boas, você vai me desculpar, mas a gente tem que se cuidar primeiro, a gente tem que buscar primeiro esses valores na vida da gente. Desculpe, mas eu não concordo em colocar religião em primeiro lugar. Não se trata simplesmente da religião. Se trata de colocar em primeiro lugar aquele que nos criou e sem o qual nós nada teríamos, nem mesmo essas coisas que nós colocamos acima dele. Quando nós colocamos algo no lugar de Deus, acontece o inverso do que a gente esperava. A gente acaba perdendo aquilo que a gente tinha como tão importante na nossa vida. Não foi assim que tantas famílias se desmantelaram? Não foi assim que nós fomos perdendo o gosto pela vida tantas vezes? O sentido da nossa vida? O primeiro na minha vida e na sua vida precisa ser Deus. Porque quando a gente fala de dar a Deus o lugar mais importante, às vezes a gente pensa simplesmente de tirar o pecado do caminho, né? Eliminar o pecado. Se eu eliminei o pecado, se eu não estou pecando, já está bom, está de bom tamanho. Mas veja, não basta entregar o negativo, não basta entregar o pecaminoso de nossa vida. Dar a Deus o primeiro lugar, dar a Deus o nosso amor, é também entregar todas as coisas em que de alguma forma nós colocamos a nossa esperança. É entregar também, nós precisamos entregar nas mãos de Deus todas as coisas que de alguma forma nós colocamos acima de Deus. E nelas nós pusemos o nosso amor, nós pusemos a nossa esperança. Não foi assim que a gente começou aqui o programa, dizendo que a esperança é um dom, é um presente do Espírito Santo? Mas como é que eu vou chamar de esperança se eu tiro de Deus e coloco em coisas? Essa esperança mal administrada vai me levar ao desespero, não é? Esperança é dom de Deus, esperança é um presente do Espírito Santo, mas nós devemos colocar essa esperança naquele que pode corresponder a ela, em Deus nosso Senhor. Então não se trata de apenas abandonar erros, abandonar pecados, mudar a nossa conduta, entregar o negativo aos pés de Jesus crucificado. Não, se trata de nós colocarmos diante de Deus tudo aquilo que de alguma forma ocupou na vida da gente o primeiro lugar, ocupou o lugar do Senhor. Porque essas coisas não podem nos salvar, gente. Essas coisas que ocuparam o lugar de Deus na nossa vida não podem nos proteger da tristeza, não podem nos proteger da morte, não podem nos proteger da enfermidade. Essas coisas que nós colocamos no lugar de Deus não podem nos dar a salvação. A verdadeira salvação que nós tanto necessitamos, que você precisa neste dia, que eu preciso, só Deus pode nos dar. É salvação que permeia todas as circunstâncias da nossa vida. Eu dizia que ontem, ali através das mídias sociais, através do Facebook,
nós tivemos um forte momento de oração. E foi um forte momento, porque quando milhares de pessoas começaram ali a compartilhar as suas intenções, é natural que uma comece a rezar pela outra. Então nós vivemos ali um forte momento de intercessão. E olha, como nós precisamos da salvação que vem de Deus para reconstruir o casamento arruinado, para poder ver chegar o filhinho de uma gravidez que não acontece. A salvação que precisa tocar naquele pai que está internado no hospital. Aquele avô tão querido que suporta dores terríveis e que ninguém consegue descobrir a causa dessas dores. Salvação para aquele garoto que tem dores pelo corpo, mas os pais não sabem de onde essa dor vem, os médicos não conseguem encontrar a causa. Salvação para esse pai, para essa mãe que sofrem no coração o que o filho sofre no corpo, porque dói no corpo do filho. E na alma desse pai e dessa mãe que fica ali impotente diante da enfermidade, do neném que está lá na UTI, de tantas famílias que estão chorando hoje em casa, porque não sabem como é que esse dia vai acontecer, porque não tem dinheiro para comprar comida. Às vezes a gente se esquece que essa é a realidade de tantas famílias no nosso Brasil, contando centavos para ter o que comer. Gente trabalhadora, gente honesta, gente que está lutando para poder ter um emprego, para ter um meio para levar alimento para a sua casa. Eu digo para você, meu querido, minha irmã, que reza conosco neste momento, a salvação de Deus, ela é concreta e ela passa por todas essas situações de necessidade da nossa vida, todas. Nós, neste dia, precisamos acreditar na divina providência. Você precisa acreditar que Deus está cuidando de você, que as portas não estão fechadas quando Deus está conosco, que vai se abrir neste dia uma porta para você, mas você precisa confiar, porque quem não confia senta e chora, e quem confia se levanta e vai à luta. Para quem está sentado, impotente, desacreditado, desesperado, mesmo uma porta aberta permanece trancada. Quanta gente no momento de desespero não conseguiu sair de uma sala que a porta estava aberta, porque o desespero era tão grande que a pessoa não rodava a maçaneta e empurrava a porta. Quanta gente desesperada tentava abrir uma porta puxando, quando só precisava empurrar. Você já deve ter feito essa experiência. Chegar num lugar, puxar a porta e alguém dizer para você, não, essa porta abre para dentro, é só empurrar. Na hora que a gente está desesperado, a gente não enxerga as coisas mais óbvias e sentado, desacreditando da vida, achando que todas as portas estão fechadas, nós nunca vamos descobrir que Deus já abriu uma porta para nós, é só nós irmos ao encontro dela. Você precisa acreditar. Acreditar que esse Deus providente ama e cuida de você. E como cuida de você, cuida também dos seus filhos. Esperar é isso, confiar é isso. Nós necessitamos desta salvação, que é salvação para a vida eterna, mas é salvação que permeia todas as situações que nós vivemos nesse dia de hoje. E esta salvação só Deus pode nos dar. Portanto, nós devemos esperar unicamente a salvação que vem de Deus. Tem uma história que eu ouvi logo que eu comecei a minha caminhada com Jesus. Não é? Deus chama cada um de um jeito. Me chamou a mim em 89. Eu já participava da igreja, já tinha feito primeira comunhão, já tinha feito a minha crisma. Estava terminando o meu curso de crisma para fazer a crisma, quando Nosso Senhor quis que eu tivesse um encontro pessoal com Ele, através de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica.
E ali eu escutei uma história que me marcou muito. Conta essa história que um homem estava escalando uma montanha muito alta, quando de repente ele escorregou e começou a cair. E na queda ele se agarrou a um arbusto e ficou pendurado naquele arbusto, esperando a hora em que ele ia perder a força do braço, ou que o arbusto ia quebrar, e que rolando o abismo abaixo, ele iria morrer, porque ele estava pendurado num abismo. E vendo que nada, absolutamente nada, nem ninguém poderia salvá-lo, esse homem levantou o coração a Deus e desafiou a Deus, dizendo: se tu és um Deus todo-poderoso, salva-me agora. Não é? E de repente ele ouviu uma voz que dizia: sim, sim, eu vou te salvar. Sim, meu filho, vou te salvar. Respondeu a voz que vinha do céu. E o homem, ele começou a imaginar que Deus, na sua onipotência, enviaria anjos que o pegaria pela gola da camisa e via aérea o tirariam do galho, né? Ou que Deus, com a sua mão poderosa, o seguraria. Então o galho poderia se partir porque ele estava preso pela mão de Deus. Só que aquela voz que vinha do céu continuou e disse para ele o seguinte: eu vou te salvar, eu vou te tirar daí, mas se tu acreditas em mim, solta-te do arbusto, larga esse galho, porque só assim você vai demonstrar que a salvação vem de mim e não de ti. Eu pergunto para você: você soltava ou não soltava? Embaixo tem um abismo. E a garantia que você tem de salvação foi uma voz que você ouviu, provavelmente no seu coração. Você soltaria desse galho? E aí eu fico pensando, a quantos galhos nós estamos agarrados e por isso nós não experimentamos a salvação de Deus. Se nós nos soltarmos de todos esses galhos, que não apenas eles não podem nos salvar, como eles nos prendem, se nós tivermos a coragem de abandonar essas falsas seguranças que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que nós fizemos dela o nosso Deus. Se nós tivermos coragem de nos soltarmos destas coisas, Deus nos livrará com o seu poder. Em que nós colocamos a nossa confiança? Quanta gente boa sofrendo, mas é gente boa, mas que confiou na própria capacidade, na própria inteligência, na habilidade de conseguir empregos. Nos muitos anos que estava ali naquela firma, era a sua segurança. Quanta gente fez do seu ídolo a sua juventude, a sua beleza, a sua saúde. E aí vem um sopro de vento e leva a saúde da gente embora, né? De repente, do nada, cadê a saúde? Castigo de Deus? Não. Fragilidade humana. Enquanto nós vivermos a vida nesta terra, nós vamos fazer a experiência da fraqueza, gente. Nós vamos fazer a experiência da fragilidade. E foi justamente para ser remédio da nossa fraqueza que Jesus enviou o seu Espírito Santo. Agora continua fraco quem, depois de tantas experiências frustrantes, terríveis, ainda não aprendeu a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. O nosso amor, a nossa confiança são preciosíssimas para Deus. Nosso amor e nossa confiança valem para Deus mais que os nossos sacrifícios, mais do que as nossas renúncias. Talvez você pense assim: eu amo a Deus, eu quero fazer uma oferta a Deus, eu quero fazer um sacrifício para Ele, eu vou renunciar a tal coisa. Se Deus me der a sua graça, se Deus atender a minha oração, eu vou abrir mão daquilo, eu vou deixar de fazer isso, eu vou cumprir esta promessa. Meu querido, minha irmã, por favor, ouça o que eu vou dizer para você agora e que eu também aprendi.
o seu amor e a sua confiança valem para Deus mais do que qualquer renúncia e qualquer sacrifício que você possa fazer. Tudo que Deus quer de você neste dia é que você levante a sua cabeça e crie coragem, não porque a vida está fácil, mas porque você confia naquele que te ama. E você sabe que apesar de todas as dificuldades que você está enfrentando, há um Deus cuidando de você. Ele vai abrir a porta. Ele abriu o Mar Vermelho diante de um povo. Aquele que abre as águas afasta também as dificuldades para que você possa avançar. Aquele que abriu um caminho impossível na vida do povo de Deus, vai abrir também um caminho, ainda que seja impossível, para que você possa avançar. Mas você tem que ter a confiança de se levantar e dar o passo. Você precisa andar. Você precisa ter coragem, fazer o que está ao seu alcance, ir à luta mais uma vez. Mas, Márcio, eu já tenho lutado. Vai de novo, vai com fé. Faz outra vez. Não foi o que aconteceu com Pedro? Tinha pescado a noite inteira, já não acreditava que fosse conseguir pegar alguma coisa, estava voltando desconsolado para a terra, porque no mar não tinha encontrado resultado nenhum. E Jesus, olhando para ele, diz: lança a rede do outro lado do barco. E Pedro, vendo o absurdo que Jesus estava dizendo, como que quase que rindo, diz: Senhor, nós trabalhamos no melhor horário, que é de noite, não pescamos nada. E nós estávamos lá no fundo, onde os peixes vão, e não pegamos nada. Agora aqui no raso, de dia. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. E disse que foi tanto peixe na rede que precisou de outro barco para colocar tudo dentro. Você talvez tenha dado o melhor de você até agora. Você já tenha feito tudo que estava ao seu alcance. E os resultados não vieram. Mas porque é o que Deus está lhe pedindo, tenta de novo. Tenta com Deus. Quando Pedro começou a afundar no mar, não sei se você se lembra dessa passagem, que é super famosa, em que Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Jesus estava caminhando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro disse para Jesus: se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E Pedro foi, porque Jesus disse: vem. Pedro começou a andar sobre as águas e de repente o vento mudou, a tempestade ficou mais furiosa e, olhando para os problemas, para os perigos, para as ameaças, para a agitação que o envolvia, Pedro começou a duvidar e foi afundando. É o que acontece todas as vezes que nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as dificuldades. A gente começa a afundar. Quando Pedro começou a afundar no mar da Galileia, ele pediu ajuda a Jesus. Pedro sabia nadar perfeitamente. Ele era pescador, gente. Não tem pescador que não saiba nadar. Porque se tinha, morreu afogado. Então não tem. Pescador sabe nadar. E Pedro sabia muito bem. Mas ele preferiu ser salvo pela mão de Jesus. E abandonou-se completamente a Ele. Então eu digo a você agora, se o pecado nos faz romper nossa relação com Deus e nos afasta do seu amor, agora que por Cristo nosso Senhor nós fomos reconciliados com Deus, nós temos que romper completamente com o pecado e com tudo que nos liga a Ele. Nós temos que abandonar esse galho que está nos prendendo afastados de Deus. Nós temos que abandonar. Nós temos que arrancar da nossa vida tudo o que vem primeiro e se tornou para nós mais importante do que Deus na nossa vida. Amar a Deus e confiar em seu amor faz com que a gente renuncie a todo outro meio de salvação fora de Jesus. A hora em que as coisas apertam, a gente começa a ficar angustiado, não falta voz, não falta gente para dar voz ao tentador, ao maligno, ao diabo. E aí vem um e diz: vai em tal lugar, faz tal coisa.
Olha, eu ouvi falar de alguém que fez assim, assim, fez uma simpatia, teve alguém que fez não sei o quê, teve uma pessoa que fez um trabalho, que fez um despacho, que foi em tal lugar e as coisas para ele melhoraram. Você só vai conseguir tristeza e morte espiritual fazendo isso. Não é momento de você entrar em desespero. Amar a Deus, confiar em Deus, confiar no seu amor, leva a gente a renunciar a qualquer coisa que não venha de Deus. Como assim? Não é de Deus? Então não serve para mim. Ah, mas vai te beneficiar? Não. A que preço? Que preço eu vou ter que pagar por isso? Nós, se temos o Senhor na nossa vida, nós precisamos nos despojar de qualquer outro galho que não seja a cruz de Cristo. Se você despencou no abismo do erro, do pecado, da angústia, do desespero, da depressão, você precisa se agarrar num galho. A cruz de nosso Senhor é uma madeira. Se agarra na cruz de Cristo. Ao fazer assim, nós damos a Deus. Quando você faz isso, você dá a Deus a oportunidade dele intervir salvificamente na sua vida. Como assim? E você dá a ele a oportunidade de salvar você. Porque dessa maneira você está proclamando que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. E Jesus termina essa conversa com um elogio. Ele diz para aquele escriba: você é inteligente. Olha que interessante. E porque você é inteligente, você está perto da vontade de Deus para a sua vida. Você está chegando lá onde você precisa. Não desista, porque você está no caminho. Você está quase conseguindo o que você está buscando. Foi isso que ele disse para esse escriba. Quem entende isso que nós acabamos de partilhar aqui é inteligente. E a verdadeira inteligência nos aproxima da graça de Deus, que tudo pode e que tudo faz em nosso favor. Ser de Deus é inteligente. E quando eu ajo com a verdadeira inteligência, eu me aproximo de Deus, das coisas de Deus, e o Espírito Santo, que tudo pode, tudo fará em meu favor, porque me ama. Então, nesta manhã, eu peço a Deus a graça de que por todos os meios, pela moção do Espírito Santo no nosso coração, mas por inteligência, a gente tirar do nosso caminho tudo que não vem de Deus, para dar a Deus o primeiro lugar e o mais importante na nossa vida. Amém. Não tem outro caminho. Soltar o galinho em Márcio. Vamos soltar o galho, Ziza. Agarrar a madeira da cruz de Cristo. Agora eu quero saber o final da No final história. é a gente, ué, nós temos que decidir. Sim, mas e o final da história? O final da história cada um completa. É? A perguntinha, né? Você soltaria? Depende de você, né? É. Sabe por que não tem final da história? Porque era eu e você pendurado lá naquele galho. O final dessa história, quem escreve é E você. cada um tem um processo para soltar esse galho, porque a gente quer tantas condições para viver com Deus. Senhor, eu vou te amar sobre todas as coisas se você fizer isso. Mas às vezes é inconsciente, né? Às vezes a gente coloca a condição sem nem perceber. E quando você fez a pergunta, nossa senhora, eu olhei pro sapo, e aí, meu filho, a gente solta ou não? Não, e eu já fiquei perguntando, né? Será que o cara soltou? Se ele soltou, o que aconteceu? Se ele não soltou, o que aconteceu? Porque a gente espera mesmo, né? Condições seguras para dar passos de fé. E a vida passa muito rápido. Quando você falou da vida passar rápido, eu fiquei pensando, gente, não sei se é pelo meu momento de vida, mas é muito real e muito concreto que eu não tenho mais tempo a perder agarrando o galinho inútil. Tem que dar passos mesmo. E a vida só ganha sentido concreto, sólido, ali agarrado na cruz de Cristo mesmo. Mas é uma experiência de renúncia, entrega e confiança ao mesmo tempo. E eu já né? fiquei refletindo se o que eu estou esperando de Deus é o amor frágil que eu tenho por Deus, e se eu estou cobrando de Deus a certeza de que Ele me ama. E daí depois eu vou dar o passinho, né? E aí a gente começa a duvidar do amor de Deus por nós. E eu fiquei nessa questão interior, né? Será que eu vou soltar o galinho porque eu confio no amor de Deus?
Ou será que eu estou esperando de Deus uma resposta de amor porque eu não amo tanto Mas é um assim? convite de uma relação madura com Deus, né? Aquela história de Deus, eu preciso dar o passo para depois Ele colocar o chão. E é um convite para uma relação amadurecida, porque como infantis na fé, ou infantis afetivamente, a gente quer condição primeiro, a gente quer proteção primeiro. E na relação madura, no gesto de amor, Márcio que é casado sabe, assim, você muitas vezes dá passos de amor por extrema responsabilidade, sem sentir nada, mas sabendo que é seu dever. E às vezes na construção madura com Deus, é quase que um passo de responsabilidade. Solta o galho, minha filha. Solta o galho. Você falou, é muito importante, Ziza. Sim. Porque a gente vive uma tentação, e quando eu digo a gente, eu vivo essa tentação de querer que Deus antecipe, não é, os seus socorros. Sim. Eu quero já ver Ele não agora vai fazer. Prova de amor. as respostas de Deus para situações que eu nem estou vivendo. Como prova de amor. Como prova de amor. Eu quero que Deus me como se Deus me garanta, mimasse. me dê assim tudo aquilo que eu não estou precisando agora, para quando a necessidade chegar eu já estar calçado. Isso não é confiança, isso não é fé. Dia desses uma amiga Não é? minha me disse assim, a vara está na sua mão, Zizi. Eu, que vara? A vara que abre o mar, Zizi. Mas você precisa dar o passo, pisar na areia, molhar o pé, andar um pouquinho sem ver nada. E lá você bate a vara. No chão, no sentido poético e ao mesmo tempo profético. E muitas vezes eu preciso dar passos inseguros para depois me sentir segura. Muitas vezes. Aqui, quantas vezes, todos os dias, há 25 anos que eu venho aqui, nós estamos em passos de fé concretos diariamente na campanha. Nunca sabe se vai ter dinheiro para pagar, mas nós estamos aqui. E uma coisa que a gente tem percebido a cada dia e a cada mês, o socorro vem junto com a necessidade. É preciso que a necessidade aconteça para o socorro se manifestar, não é? E assim nós vamos Porque é uma caminhando. educação muito concreta que Deus nos dá. Se fosse o contrário, Márcio, eu acho que Deus indiretamente nos chamaria de incompetentes. Porque Ele estaria nos... É como se nos segurando no colo, a filhinha, eu vou te cuidar porque você não pode se machucar nadinha, você não vai dar conta. Entende? E não é assim. Cada vez mais eu entendo que Deus quer que nós sejamos homens e mulheres maduros, em pé, diante da cruz, mas em pé. Em pé, né? Amém.